Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Sincera Podcast. Hoje, mais uma vez, Latoy Jetson com a gente aqui, num formato um pouco diferente. Hoje eu estou aqui sozinho com ela e o Arthur operando os equipamentos ali para que sejam mostradas algumas coisas para vocês, né? Daquela primeira entrevista que nós tivemos com ela. Então, se você não viu a primeira entrevista, volta lá, entra no YouTube, assiste a primeira entrevista, se inscreve, dá seu like, compartilha. Isso aí é muito importante pra gente, tá? Então, vou deixar o Arthur falar algumas coisas aí, e depois a gente começa o nosso bate-papo mostrando algumas coisas da vida de Latoy. Então, gente, ó, eu não tô com vocês hoje aqui. Não tô com vocês hoje aqui, mas é o seguinte, é muito importante o que a gente vai fazer aqui hoje, que é um novo formato, que nós vamos estar apresentando o material das pessoas que vão vir aqui, dos entrevistados. Principalmente essa pessoa especialíssima que está aqui. E, assim, não dava para fazer sem isso hoje. Então, vem com a gente que o Leandro vai apresentar isso aí. Com vocês agora, Latoy Jetson. Olá, galera! Show de bola! Para mim é uma satisfação imensa estar de novo aqui no Sincera Podcast. E hoje eu vou apresentar um pouco desses 39 anos da minha carreira como apresentador de evento e 29 anos de radiojornalismo. Tem muita coisa para ser falado. Na primeira edição, eu falei um pouco da minha vida, fiz um apanhado da minha vida, e hoje eu quero falar mais especificamente, tá certo? Então, clica lá, @SinceraPodcast, tem muita coisa por vir. Como nosso amigo Léo falou o seguinte, vai lá no primeiro, assista o primeiro para assistir o segundo. É isso aí. A gente estava conversando antes de entrar aqui, né? E Latoy me contou uma coisa que vai ser importante, talvez, ela explicar, porque muita gente pergunta coisas para você em relação ao universo LGBT. E você estava me dizendo que talvez não se sinta tão à vontade para comentar sobre esse universo. E as pessoas ficam abismadas porque veem que você é do universo LGBT e não se sente à vontade para comentar esse tipo de assunto. Então, eu queria que, antes de você começar a mostrar, explicar as coisas para a gente aqui, queria que você explicasse um pouco desse seu motivo de não entrar muito nesse assunto. Bom, como vocês sabem, eu sou LGBT, mas tem um detalhe. Durante essa minha trajetória de 40 anos de carreira, o formato LGBT, o público LGBT, os segmentos de comunicação LGBT nunca me viram como nada. Olha, são 40 anos, gente. 40 anos de comunicação. Eu apresentava eventos, mas de uns anos para cá, né, bota aí mais ou menos quase 29 anos de carreira, eu nunca saí numa revista LGBT. Eu nunca fui convidado para fazer uma entrevista num programa LGBT. Aliás, o mundo LGBT nunca me enxergou como LGBT. Então, hoje, eu não me sinto bem falar de um mundo no qual eu nunca participei. Eu nunca participei desse mundo LGBT. Enquanto eu fico vendo pessoas aí que nasceram agora e já estão se divulgando dentro desse universo. Então, há pouco tempo atrás, semana passada, foi o dia do orgulho gay, tá? E queriam me entrevistar. Eu falei, eu não vou dar entrevista porque eu não participo desse mundo. Como que você não participa? Mas se você é LGBT. Não participo porque o mundo LGBT nunca me viu como nada. Então agora, toda a minha carreira foi galgada em cima de eventos héteros. Então eu não tenho por que dar entrevista. Vou falar sobre o quê? E me diz uma coisa, você hoje entende que teve algum motivo ou não? Porque você falou das pessoas que estão começando agora e já aparecem nesse mundo. Você acha que é por conta da exposição, que é muito mais fácil hoje,
Porque na sua época não tinha esse aparato Esse boom todo, né? de filmagem, de internet, dessas coisas. E talvez tenha sido esse um dos motivos de você não ser tão vista na época ou não? Eu acredito também que sim, mas há uma questão chamada criar-se grupinhos, né? Na minha época sempre teve grupinhos agregados. Então, assim, eu mesmo sendo da área de comunicação, eu nunca recebi um convite para estar dentro de um programa, tá, LGBT, fala da minha vida. Nunca ouvi isso. Pelo contrário. Pelo contrário, eu dou mais entrevista para revista hétero, eu dou entrevista, dou entrevista, apareço em revista, em programas, mas tudo hétero. E nunca houve esse convite até agora, vocês me desculpem, mas Então nunca teve aquela máxima, né, de o quem interesse. indica. O interesse, pô, quem é Latoy? Latoy é LGBT. Seria interessante a gente trazer ele aqui num programa para ele falar um pouco da vida. Nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi. Aí, interessante, que aí as rádios nas quais eu trabalhei, eu sempre tive trabalhando para o público hétero. Nunca foi Entendi, para um programa específico, tá? Isso em 1996, quando eu comecei com rádio, nunca houve. E você já encontrou alguma reticência quanto ao público hétero contigo por conta de você ser LGBT falando para um público hétero? Não. Aí, não. Se eu falar pra você que sim, eu estaria mentindo pra você. Mas eu nunca ouvi isso. Pelo contrário, eu sou convidado a fazer certos tipos de trabalho sendo LGBT da minha maneira. O Latoy, com uma imagem, essa imagem aqui. Pelo contrário, se eu de repente for produzir uma outra imagem, eu vou contar um fato que aconteceu. Eu fui convidado para apresentar um grande evento. E naquele dia, eu não estava inspirado em fazer uma produção. Não estava. Peguei um boné, botei uma camisa polo, botei uma calça jeans e um tênis. E chegando nesse evento, foi interessante que chamaram Latoy. Eu me apresentei. Aí a produtora falou assim, não, Latoy, não é você não, garoto. Latoy, eu quero Latoy. E você contou isso Já te já. contei essa história. Já, Então, já, eu no já primeiro. no primeiro evento. E aí, o que aconteceu? Ela olhou bem pra minha cara e falou assim, você é isso aqui? Aí pegou o tablet e falou, você é isso aqui? Eu falei, sou. Ela me chamou no canto e falou assim, nunca mais se apresente desta maneira, até porque você é um produto desse meio. Eu lembro. E, realmente, então, a imagem Latoy é essa daqui. Nunca, nem mais nem menos, é essa daqui. Então, o que há de se fazer hoje é a desconstrução dessa ideia de que o público hétero só consome conteúdo hétero, o público LGBT só consome conteúdo LGBT, porque não é isso, né? Não. A gente tem uma boa interação entre Sim. héteros e LGBTs Sim. e podemos conviver normalmente e pacificamente. Com certeza. Desde que se use uma coisa chamada respeito, gente. Porque não adianta você dizer, porque eu sou LGBT, porque todo mundo tem que me aturar. Não é assim. Primeiro você tem que se respeitar para depois sim, para as pessoas te respeitarem. Você não vai querer achar porque você é LGBT, porque hoje você conseguiu quebrar um monte de barreiras, tem leis, tá? Então eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim não, minha queridinha. Ontem mesmo eu estava entrevistando uma pessoa, Paulette Show, e que nós falávamos muito das nossas épocas lá atrás. Como é que era ser LGBT, tá? A nível de show, a nível de casa noturna, a nível de sair de uma casa, sentar num bar para de manhã tomar um café pós-boate, mas tudo com respeito. Agora, tem aquelas criaturas que não se respeita nem dentro de casa. Aí é um problema particular de cada uma. Pois é. Então, vamos lá. Vamos começar? Eu queria que você falasse um pouquinho dos eventos que você fez, tá? E depois a gente mostra algumas fotos, alguns panfletos desses eventos. Depois a gente passa para as peças teatrais,
pra tua época na rádio, Sim, sim. entendeu? Então vamos Começo, né? começar a Começo. falar dos eventos, Latoy. Fica à vontade. Bom, vou mostrar então um primeiro evento. Vou mostrar aqui. E assim, eu conheço. Esse evento aí, eu já estava, né? Tinha sido lançado como apresentador, já era apresentador há muito tempo. Mas a importância que foi para mim, sendo LGBT aí, ter participado da Força de Pacificação. Foi um grande show que teve, eu não lembro qual era o grupo que estava no palco, e eu fui chamado para apresentar esse evento. Então, para você ver como é que é a coisa, né? Eu nunca fui chamado para dar entrevista num programa LGBT, mas eu fui chamado para apresentar um evento, o primeiro evento da Força de Pacificação. Como é que é isso? E o que esse evento fazia? Falava de quê, esse evento? Esse evento foi o pós-lançamento da tomada do complexo da Penha. Foi o primeiro evento que foi feito após a tomada Pô, isso foi do lá em território. 2010, então. Isso. E eu fui convidado para... Poderia convidar outra pessoa, um outro apresentador. Entendi. Convidou quem? Latoy sendo Latoy. Então, isso é que eu falo para as pessoas. Eu não entendo por que não me convidam para os eventos LGBT, enquanto se for um grande evento. Eu fui convidado. Esse Então, foi aonde? isso foi na Penha. Isso foi ali na Professor Otávio de Freitas, se eu não me engano. Foi colocado esse palco próximo à comunidade das Quatro Bicas. E eu fui chamado. Eu nem morava ali por perto, tá? Eu morava na comunidade da Chatuba, na Penha. E me ligaram, entraram em contato comigo, procurando saber o valor do meu cachê, para que eu apresentasse esse evento. E eu fui apresentar esse evento. Entendi. Vamos mostrar outro? Vamos. Esse evento aí foi o primeiro evento, isso é 1996. Eu estava na segunda rádio, que foi a Rádio 96 FM, que era uma rádio que concorria com a Rádio Tropical FM, na época do boom do pagode. Uhum. E eu entrei para essa rádio, sendo convidado para trabalhar, fazer um programa que era o Agito 96. Era um programa que ia ao ar de meia-noite às 3 da manhã. E nessa época aí, a primeira coletiva de imprensa que eu participei foi essa. Então isso para mim significou muito. Esse grupo aí era um grupo chamado Rosa Choque, no qual todos eram gay. Todos eram gay. Tirando a menina que tá ali, né? Mas todos eram gays. Grupo Rosa Choque. Musical também? Musical, pagode. Pagode. Pagode, um grupo de pagode, todos gay. E me diz uma coisa, qual o evento musical que você gosta mais de fazer? Vou te explicar o porquê. Porque eu já vi você apresentando evento de rock, evento de pagode, evento de samba. Escola de samba. Exatamente. A gente sabe muito bem que lá no nosso amigo, lá na avenida, você era promotor da casa. festa, da casa, e cada dia eles tinham uma atração diferente. Sim. Entendeu? E o que te dá mais prazer? Pagode, rock, MPB, samba, ou você faz tudo de boa? Eu consigo fazer tudo de boa, porque eu aprendi que um profissional, ainda mais brasileiro, ele tem que ser sagaz. Ele não é como nos Estados Unidos ou na Europa, que você só faz um tipo de coisa, você ganha por aquilo ali, tá ótimo. Não. No Brasil, o artista que pensar que eu só faço isso, está bom? Não está bom, porque no final do mês, isso aqui, meu amor... Agora, eu consigo... Não compensa. Eu consigo me destacar dentro daquilo que eu faço. É um evento de rock, eu sei como... Eu já estudei aquele grupo que eu vou trabalhar, ou aquela casa que eu vou trabalhar. É um grupo de samba, que já é minha praia, eu já conheço. É um grupo de, de chá, eu já conheço. Então, eu consigo me destacar dentro desses meios, apresentando esse tipo de evento. E além dos eventos musicais, você também faz outros tipos, né? Tipo moda, Sim. desfile, essas coisas todas? Sim, também. Moda, eu dei uma paradinha, tá? Olha só, esse aí, ó. Essa foto,
ela é de 1986. Portanto, ano que vem completa 40 anos. Foi o primeiro evento no qual eu fui fazer como apresentador. Nós tínhamos um amigo em comum, que era o saudoso Papel, Papel Cabeleireiro, e ele me convidou, Latoy, você, como é uma pessoa sagaz para falar, nós vamos botar uma primeira festa junina na rua Aimoré, que fica na Penha. E eu queria uma pessoa que se comunicasse com o público. E você, por vir de teatro, nessa época eu não fazia rádio, você com certeza vai dar conta do recado. Agora, você podia apresentar um número de dança, já que você também é bailarino. E aí eu peguei uma música chamada The Pleasure Principal, da Janet Jackson, fiz uma coreografia em cima dessa música, dancei, dancei primeiro, as pessoas não conheciam o meu trabalho. Foi aquela surpresa. E aí depois eu peguei o microfone para ser o apresentador do evento. E isso aí que foi um pontapé para as pessoas locais, né, me conhecer como comunicador. Então vai fazer 40 anos ano que vem, no qual as pessoas da Penha, do bairro da Penha, adjacência, me conheceram como apresentador de evento. Daí eu fui fazer festa junina da Rua Montevidéu, que nessa época... Nossa Senhora. Nessa época... Saudosismo puro, né? Tá vendo? Nessa época, não havia... engraçado, não sei porquê, houve um boom de show de transformistas dentro de festa junina. Eu lembro disso. Né? Então, a primeira foi aí da Rua Aimoré. Logo em seguida, eu fui convidado para fazer a Rua Montevidéu, que era uma rua no centro, né, da Penha. Foi uma grande festa. E eu fui convidado para ser apresentador. Eu fiquei apresentando lá durante um bom tempo, durante a duração da festa. Depois eu fiz Rua do Cajá, porque era assim, terminava uma festa, emendava com a outra, daqui a pouco emendava. Aí emendava com a primavera. 30 de maio, tudo isso eu fiz. Todas essas festas eu fiz. Essas festas eram conhecidíssimas. Era engraçado que tinha que ter o show transformista. Porque tinha, às vezes, sexta-feira, o pagode, no sábado tinha a quadrilha, e no domingo, o show transformista. Eu lembro bem dessa época. Ou Você vice-versa. falou uma coisa aqui que a gente era muito garoto, né? E no início a gente não entendeu muito. A questão do transformista. Do show do transformista na festa junina, mas depois a coisa foi entrando, foi ficando tão comum que a gente já perguntava, pô, quem é que vai fazer o show na festa tal, no dia tal? Pra gente, porra. Era muito interessante isso. Era muito interessante. E eu até comentei isso outro dia. Mas por que o show de transformista dentro da festa? Eu falei, não sei. Eu não sei de quem partiu essa ideia. Mas assim, foi uma época em que os grupos, aí começou a ter grupos de transformistas fazendo show, porque não se dava conta, porque nós fazíamos, às vezes, sexta, sábado e domingo, às vezes 2 festas por noite. Então era uma loucura, porque você tinha que preparar 2 números para a festa, vamos supor, a festa da Cajá. Mas saía da Cajá, você tinha que preparar mais 2 números para a festa tal. Então você tinha que lembrar qual era o número que você fez semana passada. Tinha que comprar o disco, né, ensaiar e ver o figurino. Cada evento desse era um figurino diferente. Nós ganhávamos e gastávamos também, porque tinha que se fazer um trabalho de produção à altura da festa. Então foi, assim, uma época maravilhosa. Daí em diante, eu deslanchei dentro da comunicação, em palco. E foi bom também porque gerou mais divulgação, né? Sim. Os transformistas, porque até então não eram tão vistos. Tão vistos. Somente em boate. Somente em boate. Ou bares específicas, LGBT. né? Específicas. Só em boates LGBTs. E bares, que também tinha bares que tinha show de transformista. Vai ter o bar, mas tem um show da Lorna Washington. Vai ter o show da fulana. Vai ter o show da ciclana.
Então foi uma época maravilhosa. Eu me divulguei muito nessa época aí, ó, muito, como apresentador. Que chegou uma hora que não dava para fazer o show, eu dançar, apresentar meus números coreográficos e apresentar, porque eu ficava muito cansado, tinha que trocar de roupa correndo. Então, às vezes, eu entrava com um número, apresentava o número e depois deixava as meninas. E agora com vocês, tem coisa e tal, boa noite, tarararará. A festa tem um apoio, tal, 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 tal. Vamos trazer então a primeira. Fulano, então, Richene Lee Jones. Richene Lee Jones é a Richene que eu conheci, que era amiga do papel. Isso. A Richene Lee Jones. Né? Eu não sabia que era Richene Lee Jones. Era Lee A Jones. gente na Penha conhecia ela como Richene. Aí tinha a Richene Lee Jones, tinha a Patrícia Fanelli, tá? Que fazia muito Johnny Warwick, Shirley Bassey, né? Então se estudava. E outra coisa, tinha que estudar, tá? Não é pegar música e mascar chiclete, não. Tu tinha que trabalhar o trejeito daquela artista. E era difícil, por quê? Nem todo mundo tinha cassete. Gente, coisa de louco. Nem todo mundo tinha cassete. Então você ficava imaginando, ou ia para casa de uma amiga que era mais poderosa financeiramente e buscava uma fita, alguma coisa da Shirley Bassey para poder, entendeu, se inteirar naquela performance daquela artista. Quem que você gostava mais de interpretar? Olha, eu trabalhava muito na linha dos números dançantes. Então, eu trabalhava muito com Janet Jackson, que foi na época, quando ela lançou The Pleasure Principal, se eu não me engano, foi a primeira música do álbum Control, que foi lançado mundialmente. E isso por quê? Porque a Janet Jackson, seguindo a linha dos Jacksons, era dançante. Era coreografada, era música, era dublagem com coreografia. Janet Jackson, fiz muito trabalho com a Grace Jones, que era uma coisa totalmente performática, andrógena, soul. Era assim, um espetáculo, né? Prince também, dessa época, dessa vibe também dançante. Germany Stewart, até agora há pouco, antes de entrarmos, né, para gravar, estava ouvindo uma música dele, Don't Dirt to Me, uma coisa que ele lançou ele também aqui no Brasil. Então, eu tinha essa pegada de montar a coreografia em cima daquela música com a dublagem, que era difícil. Você dublar um artista já é difícil. E você dublar e dançar, pior ainda. Mas eu consegui. Então, Arthur, tem mais outra foto de eventos aí? Bom, aí já estava lançado, né, já estava lançado como apresentador. Isso aí foi, se eu não me engano, 87 anos do bairro da Penha. Isso aí era uma roda de samba que tinha a primeira roda de samba dentro de um shopping. No Leopoldina, saudoso Leopoldina, né, que o Leopoldina Shopping já foi. Saudoso Leopoldina Shopping. Nessa época eu estava na rádio Raiz FM, e aí não se tinha nada pelo bairro da Penha e adjacência. Flávio Santana, que é um grande amigo meu até hoje, ele era o produtor da rádio. Não, essa já é outra, Volta naquela foto. E aí ele pegou e falou, bom, vamos levar um projeto e, de repente, montar, quem sabe, um samba dentro de um shopping. Samba num shopping? Como assim? Como? Vamos montar, vamos tentar. Aí tentamos. Ele levou o projeto, tudo bonitinho, e a Rádio Raízes botou o Pagode Samba Show dentro do Leopoldina Shopping, no qual eu era promoter, eu era o promoter e também era o apresentador do evento. E essa foto foi os 87 anos de emancipação do bairro da Penha. Mesmo? Foi. Olha que maravilha, olha quanta coisa tem. Pois é, vamos lá para outra, Arthur. Isso aí, essa foto foi, se eu não me engano, uma premiação. Foi uma premiação. Isso em 96. Que foi quando eu comecei a fazer rádio. Foi a segunda rádio, que foi a rádio 96 FM, aquela rádio que eu falei, que disputava com a Tropical FM.
E aí eu fui convidado para apresentar esse evento junto com esse rapaz que eu não lembro o nome dele agora, tem tantos anos. Eu não lembro o nome dele agora. E na época ainda eu tinha cabelo ainda, tinha cabelo, usava cabelo trançado. Ah, outra coisa. Eu fui um dos primeiros, ou quiçá, primeiro, a usar, a quebrar essa bolha. Hoje em dia é moda, né? Você vê os caras de cabelo trançado, né? Mas eu fui o primeiro a usar cabelo trançado. É mesmo, eu não te conheci, eu não lembrava de você de cabelo trançado. E essa aí? Essa foto aí, ela foi da entrega do prêmio chamado Transformer Star. Esse prêmio foi um prêmio que foi desenvolvido para premiar transformistas. O primeiro prêmio que foi criado naquela área da Leopoldina, foi no IAPI da Penha, foi um boom, né? Então pegou-se todos esses transformistas que faziam show nas festas juninas para premiar os melhores, selecionado por etapa, quem dançava, quem dublava melhor, aquela coisa e tal, e foi selecionado. Eu não lembro quais eram as pessoas que foram premiadas, agraciadas. Eu fui convidado, juntamente com o produtor, que eram 2 héteros. Aí, ó, tá vendo? Olha, foram 2 héteros que criaram esse prêmio. Por que não premiar Latoy? Ah, aí, ó, tá aqui, ó. Transform Star. Latoy Edson, Richene Lee Jones e Luísa Delamont, tá? Aí indica os melhores profissionais das noites alternativas de 96, tá? A receberem o troféu. E aí tá todos os premiados, né? Então, assim, foi... essa ideia partiu do Mário Peixinho, e o outro eu não lembro o nome. Isso em 96, né? Que Isso você em falou? 96. Transform Star. Que também me deu um ganho muito grande. Ah, lá, tá lá, 8 de novembro de 1996, ó. Mas engraçado que daí poderia ter surgido, o Latoy poderia ter sido requisitado, poderia ter sido lembrado para outros e outros eventos LGBTs. E ficou só Pois nisso. e ficou só nesse, então. Ficou só nesse aí. Entendeu? Ficou só nesse. Ó, todo o release da realização, César Peixinho e Mário Roberto, não sei se são vivos, né? Mas tem anos e anos e anos. Mas a ideia surgiu deles. Então foi muito interessante isso. 2 héteros casados sugeriu premiar transformistas. Porra, que legal. Tem mais evento aí, Arthur? Hoje eu tô aqui só de boa, olhando o que você tem pra mostrar pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui agora da Rádio Viva Rio. Que evento aqui só tem os eventos ser- teatrais. Então, vamos passar para as peças teatrais. Vamos fazer aquilo que a gente falou. Perfeito. E como é que foi a tua experiência no teatro? Antes da gente começar a ver as fotos, essas coisas. Tá, bom, eu comecei, eu até inclusive, né, eu comecei em 1977, 8, 9, 7, 8, 9 com dança clássica. Eu até falei naquela outra entrevista. Isso aí a gente já sabia. O que aconteceu? Era muito difícil ser bailarino no Brasil. Nossa. Ainda pegando resquício da ditadura. Negro, gay, né? Então era muito complicado. E aí, quando foi em 1908, e também a professora, a maître de balé, ela veio a falecer. Falei, eu gosto de arte, eu gosto de cultura. Então, por que não ingressar dentro de uma coisa que eu também gosto? Teatro. Foi quando eu resolvi fazer o curso de teatro. Eu fiz na antiga biblioteca Celso Kelly. Hoje onde é a biblioteca, seu nome, ali no centro da cidade, bem eu não lembro o nome daquela biblioteca que hoje está muito maior, pegou-se um espaço maior. E eu cheguei a fazer o curso de teatro. Dali eu fiz o primeiro espetáculo, Chapeuzinho Colorido, uma peça infantil.
Nessa meio de tempo, eu fui morar na Penha. E aí, eu falei, gente, como é que é isso? Eu querendo, né, prosseguir, muito complicado, a vida complicada. O primeiro espetáculo que eu fiz foi Chapeuzinho Colorido. Aí eu conheci algumas pessoas. Por que que você também não aproveita para fazer figuração? Né? Não é bem o que você quer, mas é um meio termo que você vai estar dentro daquele nicho de conhecer pessoas ligado a essa área também de teatro. Porque muita gente, eu não sei como é que está hoje, mas muitas pessoas que faziam figuração eram pessoas que também vinham do teatro e queriam uma oportunidade para aparecer. Aí, como você falou no início, não se tinha essa gama de coisa para aparecer, era muito difícil. Então, fazer uma figuraçãozinha, ganhar um dinheiro, fazer um contato, quem sabe a gente conhece um produtor de teatro. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Aí, essa aí já é uma foto bem mais recente, bota mais ou menos, eu acho que 10 anos, quase 10 anos. Esse foi um espetáculo chamado Comédia, tá? Tarzan e Jane 2000, no qual eu faço a Jane. Sentiu, né? Aí, a foto. Ótimo, puta. Ótimo. Pinduca Marques, J. Bruno e o meu amigo. Você de Jânia. Eu tô de Jânia. Porra, a E Jane ele de Tarzan. salto alto. É uma Jane Uma que... Jane desconstruidaça, né, cara? Não, é uma Jane... Não, é uma Jane... Jane cosmopolita. Oi? Cosmopolita, né? Tá aí. Essa Jane, ela usa casaco de pele. Isso é um casaco de pele finíssimo. Jane de salto. Porque o Tarzan nunca quis se vestir. Ele dentro do espetáculo, ele nunca quis se vestir. Ele sempre quis ser aquilo ali, rústico. Enquanto Jane chiquérrima, linda, maravilhosa e plena. E Pinduca Marques, maravilhoso. Pinduca, Gente, quem é? Pinduca Marques. J. Bruno e Ítalo Ferreira. Ah, legal. Que são grandes amigos meus até hoje. Esse espetáculo aí, ó, já foi, eu não lembro a data, mas foi no Teatro Lemos Cunha. Esse espetáculo foi o Anjos da Funabem. Era um espetáculo que misturava comédia e a história das crianças dentro da Funabem. Um pouco da história das crianças dentro da Funabem. E eu fazia o Falcão, que era o segurança. Mostra de novo aquela foto. Lemos Cunha, você tá falando do Teatro Lemos Cunha, da Na escola? ilha. Da escola Lemos Cunha, na ilha. Conheço. Era um grande elenco. Isso aí foi o Falcão, né? Falcão era o personagem, era segurança. Eu era o segurança. E aí as crianças temiam, porque os meninos, eles saíram da rua, foram capturados da rua, saíram da Candelária, conta assim, saíram da Candelária e foram pegos e foram jogados dentro da Funabem. Anjos da Funabem. E chegando lá, eles ficavam com medo, quem está o de Falcão? E o Falcão aparecia, vestido de gênio. Falcão era o segurança da Funabem, não entendia. Era o segurança da Funabem. Funabem é o Instituição Padre Severino lá na ilha. Isso. Conheço também. Só que o Falcão era um tom de comédia. Aqui, Falcão chegando. E os meninos ficaram assim, ué, quem é esse tal de Falcão? Aí surge, Falcão! Ô, Falcão! Vem cá pegar esses meninos. Ali tá o nosso diretor, né? Era o diretor da Funabem, com Dona Florinda, que era a maioral dentro da Funabem. E aí Falcão aparece, toca uma música e Falcão surge. Ô, Falcão! E Falcão surge de gênio da lâmpada. Então, Falcão, na época, já era gay? Claro, Falcão era gay. E me diz uma coisa, como é que Falcão, gay, era visto num ambiente interno da Funabem, cara? Bom, o nome Falcão dava medo. Mas quando o Falcão surgia... O medo ia embora. Embora, o que é isso? O gênio da lâmpada de rosa. A gente pensou que o Falcão fosse enfiar porrada na gente e o cara, pô... Ele chegava e aí recebia os garotos, as crianças. E o Falcão virou, dentro do espetáculo, um padrinho
das crianças. Todas as atrocidades que as crianças sofriam, a pressão psicológica sofrida por Dona Florinda, o Falcão acobertava as crianças. O Falcão apadrinhava as crianças. Os 3 anjos da Funabem. Entendi. Isso era o Falcão. E aí era o final do show, do espetáculo, que terminava num show. E o Falcão, né, mandando um recado, que eu não lembro agora o texto, mandando um recado. E as crianças se tornaram parte desse show, né? Foi um espetáculo maravilhoso. Nós ficamos em cartaz, eu acho que 2 meses. Foi difícil, porque tinha que se vender ingressos para poder ter, né, e não se tinha essa facilidade de divulgação. Era panfleto, não tinha patrocinador, tinha que se correr atrás de tentar patrocinador, e tinha algumas pessoas que patrocinavam alguma coisa, mas foi muito difícil. Inclusive, essa primeira montagem foi do Wilson Oliveira, tá? Que era um grande produtor, não sei se ele é vivo até hoje, mas foi um grande produtor de alguns espetáculos nos quais eu participei. Foram espetáculos musicais. Eu, depois do Anjo da Funabem, se eu não me engano, eu fui fazer alguns espetáculos adultos, como Gatos da Noite, que era mais ou menos similar aos Leopardos. Né? Então, assim, para mim, era totalmente diferente. Mas uma época anterior aos Leopardos. Não, pós-Leopardo. Pós-Leopardo? Pós-Leopardo, porque os Leopardo ficou muitos anos em cartaz no Teatro Alasca, no qual eu ensaiei um outro espetáculo, que era o... Era um espetáculo que falava... A Ilha de Ágata. Eu entrei na Ilha de Ágata, ganhei o personagem e fui para a Ilha do Lado. A Ilha do Lado era o segmento da Ilha de Ágata. Isso tudo ensaiado, tá? A ilha no Teatro Alasca. Ficou uma boa temporada. Teatro Alasca e Madureira? Não, o Teatro Alasca é em Copacabana, que era o Teatro Gay. Qual é o de Madureira? No Madureira tinha um também? Teatro, não, que eu saiba, não. Não, tô fazendo confusão. A Galeria... Da Galeria Alasca, que era o Teatro Alasca. E aí eu fui... Aí esse espetáculo saiu de lá, a Ilha de Ágata, e foi para Teatro Calouste Gulbenkian, no centro da cidade, no Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Foi quando eu fui solicitado, aí foi minha volta para o teatro. Foi quando eu fui convidado para visitar um amigo meu. Uma pegadinha do Zen Ferreira. Chegou lá, a produtora, que era a Glauce Lencastre, e Miriam Lencastre, que a Glauce é minha madrinha hoje de teatro, me convidou. Ela falou assim, ó, tinha um teste. E não tinha como, cara. Não tinha como. Eu fui para conversar lá, para conhecer. E aí ela olhou e falou assim, gente, eu já achei a Mucama. Oi? Como assim? Eu já achei o personagem, eu já achei o ator que vai fazer Mucama, você, ó. E aí pegou minha mão e falou, olha, entra aqui, ó. Gente, ó, tá dispensado, obrigado, a presença de todos, coisa e tal. Nessa época eu usava o cabelo trançado, tava com uma roupa estampada, um estampadão étnico. E aí foi quando eu fui chamado para fazer esse espetáculo. E esse espetáculo não tinha texto. A Mucama não tinha texto. A Mucama era só expressão corporal. Coisa que eu tinha feito no teatro lá atrás, no primeiro curso de teatro. Então, eu tinha que assistir em VHS quem era a Mucama, ter uma ideia de quem era a Mucama para poder entrar nas cenas. Só que eu tinha que ter todo o texto. E eu tinha todo o texto para saber a marcação de onde entrar. Bom, vamos ensaiar. A peça ia estrear uma semana. Eu já tive uma semana para estudar o texto e as marcações, sem ensaio. Só com as marcações. Tá, vambora. É um desafio, vambora. Peguei, abracei a causa. E aí, nisso, eu ganhei o papel. Estreiei no Teatro Calouste Gulbenkian. Ficamos, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 meses lá. Não lembro bem quanto tempo. O personagem cresceu
tá? Porque era tudo expressão. Então, eu era a mucama de uma bicha rica. Só que eu sempre era... Quando eu ia falar, eu era cortada, porque eu não podia falar. Porque a bicha é que era a poderosa, que quem fazia era o Wilson Oliveira. Que eu conheci o Wilson Oliveira nesse espetáculo. E nos tornamos amicíssimos. Aí, quando foi, eu acho que um ano depois, começamos já a nos preparar para fazer A Ilha do Lado. Na Ilha do Lado, a mucama, ela volta. Porque a Ilha de Ágata é inundada. Aí todos têm que se zarpar da ilha. Só que a bicha não sabia nadar. A bicha rica não sabia nadar. E a mucama sabia nadar bem. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei o personagem com um texto mais arrogante. A mucama sempre olhava, senhora, mas eu nado bem. Você está viva porque eu te salvei. Se não fosse eu, você estaria morta. Então, eu é que sou... Era muita coisa bem assim. Cara, foi um espetáculo. Aí já foi... Os ensaios foi no Teatro Alasca. E estreamos no Teatro da Praia. Ficamos em cartaz, se não me engano, um tempo no Teatro da Praia. Você, nessa tua época aí, você teve a oportunidade de conhecer as pessoas que estavam na ponta desse movimento, tipo uma Rogéria da vida? Sim, a Rogéria eu conheci lá dentro do teatro, porque terminava os ensaios da Ilha do Lado, Rogéria já vinha, já ficava por ali por perto e era muito amiga do Wilson Oliveira, que na época o Wilson Oliveira fazia a luz dos leopardos. Tá? Fazia a luz dos leopardos. Tanto que teve uma brecha, teve uma brecha, e aí eu tinha um número de Grace Jones chamado Amado Mio. E aí eu fui convidada para fazer, para participar, porque era aquele show montado. Entrava os Gogo Boys, né, que eram os leopardos, e entrava uma artista performática. Entrava os Gogo Boys fazendo, um era médico, outro stripper, né, ficavam pelados, tá, coisa e tal. E eu tive o prazer de ter feito, se eu não me engano, uma semana ou 2 semanas nos Leopardo. Isso para mim foi muito gratificante. Mas depois disso, a gente perdeu o contato, porque aí eu tive que me centralizar em ser a mucama da Ilha do Lado. Entendi. Tem outro evento aí, Arthur? Evento não, tem outra peça teatral aí? Certificado. O que você fez Mas a isso é de nível... teatro? Não, isso aí já é na casa de rádio. Tem mais nada de teatro, não, Arthur? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa associação, tá, cultural, a Raízes FM, foi a terceira rádio na qual eu trabalhei. Eu tive satisfação de, nessa época, ter feito em 2023 o curso, tá, de iniciação de repórter comunitário. Quem foi meu professor chama-se Lindinor Salaranjeiras. Ele era da Band FM. Ele, Luiz Antônio Bap e Henrique Acker. Então aí foi quando você entrou pra rádio. Não, já estava na rádio. Ah, já? Eu só simplesmente aprimorei minhas técnicas. Entendi. Nessa época aí, eu estava fazendo a Rádio Raízes FM e comecei a fazer a Rádio Viva Rio. Por quê? O que aconteceu? Já fazia rádio, já estava na terceira rádio. E aí, o Lindinor Salaranjeira era muito amigo do Flávio Santana e falou, poxa, ô Flávio, a gente está estreando um programa chamado Pra Você, na Rádio Viva Rio. E a gente tem uma ideia de botar um repórter que faça... que conte um pouco das histórias masculinas, vá na rua, até coisa e tal, busque. E a gente está até vendo com um rapaz, com um amigo nosso que é ator, que ele imita gay. Aí falou assim, mas imitar gay em 2000? Como é que é isso? Cara, não vejo porque o imitar, estamos em 2000.
Por que você não chama uma pessoa que é gay para desenvolver esse personagem? É um personagem. É. Mas quem? Eu não conheço. Ué, Latoy. Porque eu lembro que na época, não lembro se 94, 93, essa época, tinha um personagem na RPC que Andréa era Gasparetti. André Gasparetti. E hétero. Sim, sim. E imitava, cara, Sim. de uma forma. Ele uma vez foi fazer um show numa boate que eu trabalhava como iluminador. E eu conheci o cara. E quem era fanzoca dele era minha mãe. Eu não sei se eu já contei isso na primeira. E o cara, assim, gente fina, cara. Agora, eu posso falar uma coisa pra você? Interessante. Eu surgi em rádio nessa vibe. Porque quando eu tava fazendo a ilha... você é repórter Mão Rosa. Depois a gente vai falar mais sobre Mão Rosa. Nessa época, 96, o André Gasparetti foi o boom da rádio, sendo um personagem gay. E em 95, eu estava fazendo os ensaios para a Ilha do Lado. E eu fui convidado para dar uma entrevista falando do personagem, a mucama, de A Ilha do Lado. E aí foi quando eu fui convidado para fazer a rádio Geração Caricó. Então eu estreiei em 1º de janeiro. Aí eu falei, como isso, gente? Como é que você vai estrear um programa em 1º de janeiro de rádio com uma bicha falando? Era um programa feminino. Era um programa de cunho feminino. Tinha culinária, tinha moda, que é minha praia, tinha beleza, música de qualidade, uma programação de agenda cultural. E eu estreiei primeiro isso aqui, ó. Rádio Geração Caricó FM. Uma nova energia no ar. Contamos com a sua audiência. E eu estreiei. 1º de janeiro. Falei, gente, isso não vai dar audiência. Gente, como? O povo bêbado, o povo já chapado, passou a noite toda na rua. Estreiei 1º de janeiro de 96, eu estreiei esse programa, que era O Irreverente, com humor, com irreverência, e tinha a direção do Flávio Santana, que já era meu amigo de muitos e muitos anos. O Mão Rosa foi em que rádio? Viva Rio. Viva Rio. Viva Rio. E eu estreiei o programa estourou no primeiro dia, bum! As caixinhas de som, as pessoas botavam caixa de som para poder ouvir o programa e ligar para a rádio. E o programa ficou durante 3 meses no ar. A rádio, numa brincadeira, o Jorge Nepomuceno saiu da Rádio Viva Rio. Jorge Nepomuceno me convidou para fazer o programa. Fiquei no ar, o programa era super ouvido, sendo que a rádio foi vendida para a Igreja Batista. Primeiro programa a sair do ar. Olha, não tenho nada contra. Eu adoro. Você comentou isso. Não, eu adoro esse nada contra. Eu não tenho nada contra. Mas, assim, não seria de bom tom a rádio hoje ser uma rádio, vai virar uma rádio evangélica, continuar com o programa desse rapaz. E aí o programa saiu do ar, sendo limado. Uma mega audiência. Eu acho que foi o primeiro choque que eu tive na minha vida. Você comentou isso com a gente da primeira vez. Foi esse. Só que aí, não durei 15 dias. Eu já estava na rádio 96 FM, que foi o programa Agita, que era de 12h às 3h. E foi um sucesso durante 3 anos. Na Rádio Raiz, você fazia o quê? Eu fazia um programa diurno, mais ou menos nesse mesmo horário, era de 10 a meio-dia, com muita informação. Aí já tinha moda, tinha beleza, tinha culinária. Eu segui o mesmo padrão da rádio Geração Caricó, ou Irreverente. Eu já fazia no programa Show do Latoy. Então, assim, o público que ouvia a Geração Caricó, aqui, ó. O público que ouvia humor, irreverência, dica de moda, beleza, sorteios, informações e muito mais. Apresentação Latoy Jetson. Então, era de segunda a sexta, isso já era... Aí eu passei um horário já de 14 às 16 horas. Tá. Então, já era
um programa que eu tinha meu público certo. Eu sempre tive meu público certo. Então, assim, para mim foi um ganho muito grande. E nesse meio da Rádio Raízes foi que eu entrei para fazer o Repórter Mão Rosa. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse Repórter Mão Rosa. Porque na época que ele foi feito, era uma época só de rádio. Você não tinha as filmagens, ou muito pouco. Então, não. o imaginário da pessoa, das mulheres, que era o público, né? Sim, era Que para você. queriam saber o universo masculino, Masculino. onde você entrava. Então, Sim. você fazia aquele aparato todo, aquela brincadeira toda, mas ficavam só na Da imaginação. imaginação. Porque o rádio, nessa época, ele tinha esse poder, né? Hoje é diferente. Hoje Então, o rádio... Hoje a gente vai mostrar quem era o Mão Rosa. Pra aquela galera que, caso nos veja, fala assim, cara, esse era o Mão Rosa que eu escutava na rádio. Agora, o que era interessante nessa época aí é que ninguém conhecia os locutores. Não, ninguém, os locutores não apareciam. Você ouvia a voz do cara, as mulheres imaginavam o cara, E aí quando ia ver, mas esse aí, gente, eu imaginava alguma coisa diferente. Só que o Latoy nunca conseguiu, até porque eu fazia palco, então o Latoy é Latoy. Entendi. E o Mão Rosa tinha essa luvinha. Essa foi para mim, foi a foto de lançamento da Rádio Viva Rio. Me pediram uma foto caracterizado de Mão Rosa. Aí eu pensei em fazer uma luva rosa e era o Repórter do Amor. Tanto que quando eu fazia a entrevista, as pessoas não viam, né? Mas imaginavam. Uma dessas entrevistas foi no Olaria Atlético Clube, que eu fui fazer, você falou, né? Que eu contei na primeira. Com os jogadores, com né? os jogadores, o Repórter Mão Rosa. Estamos aqui diretamente. Aí era assim, a chamada. Ô, Camila, cadê nosso Repórter Mão Rosa? Oi, BAP! Alusão ao BAP, que era Luiz Antônio BAP. E PAP era do programa do Chico Anísio, com Lúcio Mauro Filho, com Lúcio Mauro pai. Ô, BAP, que ele chegava todo refestelado. Eu lembro. Aí o Mão Rosa era, oi, BAP! BAP de Luiz Antônio BAP. E aí eu fui fazer essa gravação, levei a luva, até coisa e tal. Cadê o nosso repórter Mão Rosa, Camila? Camila Lund, que era estagiária. Olá! Oi, BAP! Estou por aqui, querido. Aonde é que você está, Latoy Jetson, por favor? Luiz Antônio BAP, meninos, meninas, eu estou num local que, assim, eu estou sendo muito privilegiada. Mas por que, Latoy? Eu estou na concentração, tá? Do Olaria Atlético Clube. Fazendo o quê, Latoy? Eu vou ver os meninos jogar bola. Aí eu já tinha toda uma estrutura atrás. Aí, BAP, eu tô tão contente. Só os bofs que estão aqui com titia. Latoy Jetson, pelo amor de Deus, saia daí. Gente, vê aí, nosso repórter não pode ficar aí preso aí não, pelo amor de Deus. Com esse monte de homem aí. Não, eu tô segura. Daqui a pouquinho eu volto pra você. Então, o que o Latoy tá fazendo? Está aprontando dentro da concentração do Olaria Atlético Clube. As pessoas ficavam naquela e ligavam pra rádio. E já foi para mais alguns outros lugares? Quais lugares você foi como Mão Rosa? Eu fazia rua. Eu cheguei a fazer, uma época, delegacia de mulheres. Não como Mão Rosa, né? Mas é uma outra pegada mais séria. Já repórter. E como é que era isso? Aquela carteirinha, inclusive tem aquela carteirinha. Como era? O que acontecia? Era delegacia de mulheres, era um quadro que tinha dentro do programa, depois foi colocado dentro do programa, para ver os casos que hoje tem a palavra feminicídio, agressão à mulher. Não se era muito divulgado isso. E foi criado esse quadro, e eu fui fazer esse quadro. Então eu ia às delegacias, tinha uma ocorrência,
E eu ia com essa carteira, mas eu já tinha todo o contato, porque a produção do programa, a Camila Lund e a Marcele, elas entravam em contato, ou a delegacia, as DEANs entravam em contato com a rádio, e eu ia entrevistar, era gravado, aí já era gravado, entrevistar a vítima e dar voz também ao agressor. Era complicadíssimo fazer esse quadro. Mas eu consegui desempenhar bem, entendeu? Então, assim, chegou uma época que eu tinha... na minha agenda, eu tinha os contatos das delegadas das DEANs. Todas. E, às vezes, surgia o fato, elas me ligavam, Latoy, tô com um fato assim, 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 assim. Entendi. Eu corria pra delegacia. A primeira DEAN, se eu não me engano, que era ali no centro da cidade, eu não saía dali, ó. Foi na Presidente Vargas a primeira? Não, né? Não, eu acho que era ali perto da Rua do Lavradio, quase em frente. Eu estava sempre por ali fazendo matéria. Tá? Isso me deu um ganho muito grande para ser versátil como repórter. Até porque eu não fiz jornalismo. Então, mas só toda essa experiência me deu um ganho, e me dá um ganho até hoje, para ser versátil como repórter. Então, assim, hoje, a única coisa que eu não gostaria de fazer, hoje eu não faria. Se fosse hoje, eu não faria delegacia de mulheres. Entendi. E delegacia nenhuma. Você fica muito exposto, tá? Ou gravando para programa, ou rádio, eu não faria. Mas naquela época eu fazia. Ó. Eu não aparecia, só aparecia minha voz. Entendi. Hoje tem uma exposição muito maior. E você falou que não fez jornalismo, né? Você teve alguma dificuldade em ser repórter sem ter o jornalismo ou foi de boa pra você? Não, para mim sempre foi de boa. Até porque o teatro... Aí vamos lá atrás. O teatro te dá um ganho para você ser um personagem. Então você meio que incorpora. Claro, tem técnicas, tem. Esse curso da Rádio Raiz FM com o Lindner Laranjeiras, da época da Viva Rio, isso me deu um grande ganho. Foi um grande ganho. E a própria Rádio Viva Rio, ela na época que ela surgiu, ela deu oportunidade para vários comunicadores de rádio comunitária. Para fazer a Rádio Viva Rio, você tinha que ser um comunicador de rádio comunitária. Então você não vinha do nada. Você vinha, já tinha uma trajetória de rádio. Então era fácil. Era fácil. Aí também tinha os cursos, que eu fiz os cursos. Isso me deu um ganho muito grande. Entendi. Muito grande. Para que eu hoje pudesse estar... A única coisa que eu nunca quis trabalhar com vídeo. É mesmo? Não sei porquê, eu nunca gostei de vídeo, nunca me interessei por vídeo. E tá trabalhando com vídeo hoje, né? Gente, acredite se quiser. Hoje eu sou apresentador do Sem Cera Podcast juntamente com o Léo e também com o Tuca. Atualmente estou fazendo a Rádio Tropical Web Brasil, que é vídeo, é um outro formato de rádio. E não sei não, tô despontando aí, cara. A Luciana Lins, beijo pra você, maravilhosa, minha produtora lá do programa da Rádio Tropical Web Brasil, que é o Estrelas do Samba. Sei, acho que ela tá gostando. Tem mais alguma coisa de rádio aí, Arthur? Já me dá um segundo. Acho que encerrou o material da gente, encerrou. De rádio. Isso aí. Então coloca os panfletos aí, os flyers, pra ele comentar. Porque naquela época era panfleto, né? Panfleto. Nem se falava flyer, né? Não, que flyer, essa palavra flyer, uma coisa muito... Esse foi do Transformers Star, Rádio Geração Caricó. Esse foi o programa. O primeiro programa que eu fiz, na Rádio Geração Caricó. E Latoy, que palavra é essa aqui, cara? Que palavra é essa aqui, ó? Aonde é? Irreverente. Irreverente. Que foi o primeiro programa no qual eu fiz, né? O Irreverente.
Geração Caricó também. Transformer Star. Então, esses eram os panfletos da época, né? Os flyers. Que hoje é flyers. Mas na época era prospecto. Que você rodava ali, você fazia, tinha a ideia, rodava ali na gráfica e tinha que distribuir isso. Não se tinha internet, não se tinha nada disso. Isso aí, a internet que eu lembro, que eu peguei, já foi mais ou menos na época da Rádio Raízes. Aparece lá www alguma coisa, né? Já, mas uma coisa muito caquética, né? E também não é todo mundo que tinha acesso. Não se tinha acesso. Nem todo mundo tinha computador. Não. Tinha coisa, por exemplo, quando eu fui trabalhar Aí eu fiz os 3 anos, da Rádio Viva Rio como repórter. Que eu fiz para você e o Comunidade Viva. Eu não tenho nem nada disso, né? Também não se tinha nada. Até porque eu fiz Comunidade Viva, que era notícias diretamente da sua comunidade. Vamos chamar então o nosso repórter Latói Jetson, diretamente do Complexo da Penha. Aí eu entrava. Aqui no Complexo da Penha, ou a partir do projeto tal, diretamente do Complexo da Penha, Latói Jetson, para a Comunidade Viva. Tum. Então, vários repórteres nessa época. Quando se terminou essa coisa toda, eu fui fazer o site Viva Favela. Aí eu tive que fazer um curso para aprender a trabalhar com o site. E eram todos pessoas de comunidade, que a Viva Rio deu essa chance para as pessoas, tá? Para os comunicadores de rádio comunitária crescer profissionalmente. Aí eu fui fazer um curso e eu fazia o Viva Favela. A rádio era na comunidade? Não, a Rádio Viva Rio era lá no centro da cidade. Ah, tá. Era no Sistema Globo de Rádio. Qual foi a rádio que você trabalhou na comunidade? Foi a Rádio Geração Caricó, que era dentro da comunidade. A 96 FM já era fora da comunidade. A Raiz FM já era fora da comunidade. Era totalmente fora. Depois ela passou para dentro da comunidade, mas aí encerrou as atividades. E aí eu fui fazer. A 96 era fora, a Raiz era fora e a própria Viva Rio era fora. Já era uma rádio lá na Glória, lá no Alteiro da Glória, um casarão, onde é o Viva Rio hoje. Onde até hoje é o Viva Rio. Entendi. Então era interessante porque assim, tinha piscina, tinha o café da manhã, com o primeiro programa. Depois, o segundo programa era o Pra Você. O primeiro programa era o programa Nordestinos, com o Marcos Lucena. O segundo programa era o Pra Você, com Luiz Antônio Bap, Henrique Acker e Lindinossa Laranjeira. E terminava a entrevista, nós íamos... Eu sempre fazia sexta-feira, que eu fazia, geralmente, dentro do estúdio. Mas outro dia, de segunda a quinta, eu fazia as pautas nas ruas, dentro do assunto, fora. Sexta-feira, eu estava tomando café. Terminava aquilo tudo, nós íamos para a piscina. Tomar um café da manhã na piscina. E reunião de pauta. Uma coisa também que eu aprendi a trabalhar isso com reunião de pauta, a ouvir, a levar história pro pauteiro, né? De repente, eu tenho uma pauta aqui, que tal a gente fazer isso? O que você acha? Aí passava para a direção, né? Para o apresentador, para o âncora, que era o Luiz Antônio Bap, ou para o próprio Lindinossa Laranjeira, que era o pauteiro. Então, assim, eu aprendi muito, mesmo sem ter faculdade de jornalismo. Entendi. Porque eram cursos em cima de cursos. Como até hoje. Hoje eu falo para você, bonitinha e bonitinho. Eu me formei em jornalismo. Legal. Só que tem um detalhe. Se você não tiver a carga horária de estágio, nada feito. Nada feito. Você está fora do mercado.
E aí você terminou, né? O curso, pegou o diploma, tá, e coisa e tal. Só pega o diploma também. Não sei como é que tá, acho que mudou alguma, deve ter mudado alguma coisa. Você só pegava o diploma se você tivesse cumprido uma carga horária dentro de uma rádio comunitária com CNPJ ou dentro de uma cadeia grande de rádio, que é difícil conseguir. Aí você cumpriu, pegou o diploma, legal. Outro, na época que eu adquiri o número de registro como jornalista, porque eu também escrevia coluna para jornal. Então, quando eu dei entrada no Ministério do Trabalho, através de um amigo meu que falou para mim, Latão, eu queria te colocar para escrever uma coluna numa revista que só tem em São Paulo. Mas você tem um número de registro? Que registro? Não acredito que você não tem. Não tenho. Não tenho, porque eu nunca... Não, tá maluca. Vai lá. Só que o problema todo, quando chegava próximo do Ministério do Trabalho, eu dava de cara com o povo da cachaça. E aí eu nunca conseguia ir no Ministério do Trabalho, levando a minha pastinha com tudo que eu tinha dentro, para poder tentar pleitear um registro provisório. Entendi. Você ia perguntar alguma coisa? Não? Eu nunca conseguia. Aí até que um dia que eu falei assim, não, tem que tomar vergonha na cara. Não, isso não é vida, não. Vou sim. Aí eu consegui, não ia sexta-feira, eu fui numa quarta-feira, cheguei no Ministério do Trabalho, peguei uma senha, fui na sessão de profissões regulamentadas. Cheguei lá, aí peguei, dei a senha. Eu queria tentar ver se eu conseguia um número de registro, porque eu tenho esse material, farto material. Levei uma pasta dessa grossura, com toda a minha trajetória como colunista, com mais uma carta de 5 anos da Viva Rio, como repórter. Aí quando ela olhou, ela falou assim, olha, meu amor, posso não contar pra você? Eu não vou nem olhar o que tem aí dentro. Ela pegou primeiro, aí tá lá minha foto com o nome. Aí ela falou, tem essa carta aqui. Não chega, não precisa ver mais nada. Me dava uma carteira de trabalho. Entreguei a carteira de trabalho e ela gerou um número de registro profissional jornalista. Assinei o papel, tudo carimbou, tá lá. Então eu tenho minha carteira de trabalho assinado como jornalista. Enquanto muitos jornalistas não têm esse número de registro. É mesmo? Aí você tem que procurar a ABI, que a ABI é muito mais burocrática, ela não te dá. Não sei como é que tá agora, mas a ABI não dava. Você tinha que ter o diploma para constar, para eles gerarem um número de registro como jornalista. Então, meu número de registro como jornalista, ele vem diretamente do Ministério do Trabalho. Tem a carteira de identidade lá bonitinha, pá. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso é porque o pessoal hoje em dia, muito dos jornalistas, na verdade, são MEI. Eles são uma empresa, eles não são nem registrados como jornalistas. É correto dizer isso? Eu não sei nem como é que tá mais essa questão. Até porque, quando eu tenho que trabalhar, eu pedir qualquer coisa, uma nota... Por exemplo, eu vou escrever uma matéria, vai estar lá minha foto, Latoy Jetson, eu posso colocar, no caso, a redação vai colocar o meu número de registro do Ministério do Trabalho. Então é como fazer valor, entendeu? Hoje eu não sei como é que está isso, essa questão, entendeu? Como é que está sendo feita essa questão. Mas, assim, na minha época, se eu não me engano, eu tirei o registro como jornalista, adquiri em 2016. Não sei porquê, olha só que interessante. 1986, comunicação. 1996, rádio. 2016, registro como jornalista. Eu não tinha nem me atentado a isso. Interessante. E me diz uma coisa, tirando aqueles eventos que você fazia com o Mestre Toro, houve algum no exterior?
Não, quando eu fui chamado para ir como instrutor viajar, eu já fui como jornalista, periodista internacional. Tem a carta lá bonita, né? Que inclusive, quando eu publiquei que eu estava na Europa e teve uma criatura sem senso nenhum que perguntou se eu estava me prostituindo. Olha, eu já velha, com quase 50 anos, me prostituindo. Aí eu ia eu ia botar a carta no Facebook, mas aí falaram, Latoy, não vale a pena. Porque choveu uma enxurrada de comentários negativos em cima da pessoa, que a pessoa teve que sair do Facebook. Pois é. Olha que maravilha. Eu achei aquilo ótimo. Eu não sei por que essas coisas acontecem comigo, mas eu não dou resposta. A pessoa cai sozinha, né? Não precisa de muita coisa. Como agora há pouco eu estava te falando de uma produção que eu estava trabalhando, e eu fui, posso dizer assim, classicamente, exonerada. E eu pensei em dar uma resposta, até porque eu estava aqui no estúdio, estão me ligando, querendo saber se do evento eu classicamente falei que eu fui exonerada. Então eu pensei em dar uma resposta, uma carta bonitinha, mas eu pensei, quer saber de uma coisa? Deixa como tá. Tá melhor assim, né? Deixa o circo pegar fogo e eu vendo só o que vai acontecer. Afinal, eu sou de Oxum, então eu não vou guerrear. Só vou sentar no meu banquinho e ver o que vai acontecer. E sempre acontece, né? Muito. Assim, não adianta também depois você querer que eu volte atrás, que eu não volto atrás. Eu te dou todas as oportunidades. Eu sou uma pessoa que eu gosto, falar um pouquinho de mim, eu gosto muito de ajudar as pessoas quando elas querem ser ajudadas. Mas também não aceito que... Sacanagem. A palavra correta é sacanagem. Me sacaneou? Beijo pra você. Vou brigar com você? É uma vez só, né? Uma vez só. E eu demoro tomar uma atitude. Eu sou igual o gato. Eu deixo o rato passar várias vezes, tirando onda, né? Chamado tirar onda. No momento certo, vá! Aí acabou. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma entrevista aí, a segunda de Latoy. Proveitosa demais, muito legal, onde a gente viu várias coisas aí. Senti a falta do Arthur aqui do meu lado, mas estava perto da gente ali, fazendo a operação. E é isso. Mais uma vez aí, curte, se inscreve aí no canal, dá seu like, compartilha, porque isso vai ajudar bastante ao Senseira aí a produzir mais conteúdos para você de alta qualidade. Falou? Valeu, galera! Gente, um abraço e até o próximo Senseira Podcast. Fechou? Ficou bom?